Fala pessoal, beleza? Vamos para mais um book review agora desse livro bem fundamental, assim, bem didático, tá? Que é A História da Computação. Esse livro, galera, eu recomendo para quem está iniciando na faculdade, para quem tem curiosidade, ou para quem quer saber um pouco mais, está estudando para algum concurso, para alguma prova, alguma coisa que envolva a computação e quer ter sabe, uma granularidade, mais informações para entender como que chegou, como que os caras tiveram um processo criativo de pensar lá na antiguidade, porquê de se fazer contas, do porquê de você criar um computador até chegar onde a gente está hoje. Então, assim, esse livro, galera, tá para mim aí no top 10 dos melhores livros de computação no geral que eu já li. Por quê? Ele é muito simples, direto, rápido, didático, porque assim, geralmente a gente tem livros muito técnicos, né? A gente lê livros muito técnicos, muito, assim, bem difícil a digestão para entender os termos ali. Esse livro, ele é um livro tranquilo. A pessoa que nem é da área de computação consegue entender plenamente, até adolescente, crianças. Então, assim, lógico, né? Não é uma coisa tão infanto-juvenil, não é isso, tá? Ele tem sim a sua pegada um pouco técnica, mostra um pouco de código, tem assim, mas assim, de uma forma bem sucinta, de forma bem tranquila, uma visão um pouco acadêmica também, histórica, tá? E agora, a gente filmando agora no final de 2024, ele tá de promoção, tá bem interessante, acho que vale a pena. Você vê que até a nota dele tá alta. E uma curiosidade, tá? Esse livro, ele foi escrito pelo sobrinho do Alan Turing, Dermot Turing. Acho que é sobrinho, se não me engano. É, sobrinho do Turing. Então, assim, tem essa questão ainda bem interessante, né? Do cara falar, tudo mais. Então, assim, eu tô com ele aqui em mãos, ó, e eu até grifei bastante páginas, né? Eu gosto de rabiscar um pouco. E é realmente um livro rápido. Eu acredito que vocês leiam, dependendo do seu nível de leitura, 2 semanas, 10 dias, 2 semanas, 20 dias no máximo. É um livro bem legal. E, assim, uma das coisas bem interessantes que eu queria falar para vocês é que é o seguinte, esse livro, você consegue entender o porquê que o ser humano criou uma calculadora. Porque, assim, na antiguidade, os caras tinham alguns problemas, né? Então, historicamente, o computador era para resolver problemas, principalmente quando esses problemas envolviam cálculos complexos. Então, a galera tinha que calcular ali quando que iria ter uma próxima colheita, baseada na quantidade de plantio de determinado grão, quantidade de gado. Então, assim, o cálculo, a matemática, ela acompanha o ser humano para ajudar a resolver problemas. Então, existem coisas que o ser humano não consegue contar na mão. Então, os caras foram evoluindo através do ábaco, através de contas, usava a astronomia. Então, os caras, eles pensaram assim, olha, por que a gente não criar um aparelho, um equipamento que ajuda a gente a aperfeiçoar e ganhar tempo? Então, por exemplo, na época de votação que eles tinham lá também, tem uma parte que fala sobre votação, que eles precisavam de um aparelho para acelerar a contagem. Então, todos esses problemas, o ser humano é movido por problemas, e esses problemas a gente cria métodos, metodologia para poder resolver eles o quanto antes e acelerar o desenvolvimento no geral. Então, aí foi que eles criaram, veio a parte de cálculo, aí veio o pessoal, o Charles Babbage, que era uma máquina que poderia acelerar a computação a vapor, o Charles Babbage, em 1700, criou um projeto, né? Foi uma teoria, um projeto de uma máquina mecânica que poderia fazer alguns tipos de cálculo. Então, esse livro, ele passa, né? Ele mostra aqui o Charles Babbage, ele mostra a suposta máquina aqui, a vapor que ele iria criar, a máquina diferencial lá na época da Revolução Francesa. Então, ele teve apoio do governo. É muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. E depois o livro ele vai acompanhando a história. Aí depois veio a parte da Primeira Guerra Mundial, a gente teve a parte da Segunda Guerra Mundial com a máquina Enigma, aí entra o Alan Turing, depois eles quebraram a máquina Enigma, vem von Neumann com o projeto de computador que a gente tem até hoje, memória, CPU, HD, a parte de distribuição ali, organização dos componentes.
até chegar na parte de robótica, a parte de IA, é muito legal, galera. Então aí, ó, dica para quem está começando, que é um livro interessante para você ter uma visão geral de computação e entender o porquê das coisas serem como elas são hoje. Comprem este livro. Beleza, galera? É isso, é uma visão rápida aqui sobre o porquê de alguns livros serem interessantes. Eu trago uma visão sem ter nuances de nada do que eu entendi do livro, basicamente, tá? Também não vou ficar meia hora aqui para a gente entrar, dar o spoiler, mas eu quero ter essa ideia de, assim, tem livros bons, livros ruins, livros que valem a pena, livros que você pode deixar um pouquinho para depois, e dependendo do nível de conhecimento que você tá ali naquele momento. Beleza? É isso. Valeu, galera.